Nesse vídeo aqui, eu vou testar pela primeira vez um editor diferente de desenho. Esse editor, no caso, é o Madbag, que é muito legal. Ele tem para Android e iOS. E ele tem uma interface, gente, mais Photoshop. É a primeira vez que eu estou usando, então vocês estão vendo aí. Eu vou tentar fazer um desenho, vou tentar aí dar uma olhada, né, no que dá para fazer, já que é a primeira vez. A função que eu mais dominei aí era tipo o pincel e a borracha. E eu ainda levei um tempo para entender aonde que de fato diminuía o pincel e a opacidade. Caso você queira saber, é nesses dois, tem esses dois botões aqui, círculos, aqui no canto esquerdo. Logo abaixo aqui das cores, a de cima é para diminuir o tamanho do pincel e a de baixo é para diminuir a opacidade. Eu levei um tempo para descobrir isso, eu estava ali ó, mudando a parte das cores e ainda não conseguindo entender. A interface dele, eu confesso que eu não sei se é porque é a primeira vez que eu estou usando, eu achei a interface dele um pouco mais cheia de informação do que a do Ibis Paint, por exemplo. Eu acredito, a do Ibis Paint aparentemente é uma interface mais neutra, com menos coisas, e isso de certa forma torna as coisas mais intuitivas. Mas eu também não achei difícil, porque eu fui pegando o pique muito rápido. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários para eu saber, eu posso transformar foto em desenho nesse aplicativo para a gente ver se dá para fazer, se fica bom também. Nesse caso aqui, é minhas primeiras impressões, minhas primeiras impressões e também primeiro desenho que eu tô fazendo aí, sabe? Testando realmente as coisas. Depois que eu sabia como aumentar e diminuir um pincel e eu descobri como criar uma camada, por exemplo, e eu vi ali a parte de pincel, né, de os pincéis que tinha, eu decidi começar a fazer desenho. Eu fiz dois, esse aqui foi o meu primeiro e foi o que eu menos gostei, eu não gostei muito dele. Eu tava ainda sem pegar o jeito, tava ainda me situando, então eu achei que ele ficou um desenho bem assim, michuruca, sabe? Sendo bem sincera. Mas eu achei a parte de pincel bem completa, assim, e não precisa assistir propaganda, né, para ter acesso a esses pincel, o que é um ponto positivo, que no caso do Ibis Paint eu assisto propaganda para ter os pincéis liberados. Em compensação, eu ainda prefiro o Ibis Paint, sabe? Não é assim o aplicativo que eu olhei e falei, caramba, vale a pena substituir pelo Ibis Paint, ele pelo Ibis Paint, apesar de eu achar que vale a pena a gente testar novos conteúdos aqui e ver, testar desenhando aqui, testar transformando foto em desenho para ver se aqui dá para fazer bem legal e trazer vídeos assim, se vocês quiserem eu posso fazer um desenho em cada um desses aplicativos, tipo no Ibis Paint e aqui no Madbang, e a gente vê assim como que vai sair as funções e mostrando de uma forma mais cara a cara para a gente saber. Aqui depois que eu fiz, eu diminuí a opacidade e aí eu só vim delimitando as partes. Depois que você entende aonde troca o pincel, aonde aumenta e diminui a opacidade e tamanho de pincel e a parte de camada, eu confesso para vocês que fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E aí, desvendando essas funções que são as básicas, o restante a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Então, foi bem mais fácil, tanto que aqui eu já estava pegando um jeitinho a mais. Quando eu for fazer o segundo desenho, vocês vão ver que a facilidade com que eu consigo desenvolver esse desenho é bem melhor do que a primeira vez. Mas é aquela coisa, né? Tudo que é a primeira vez a gente acha que é mais difícil e aí a gente vai desconstruindo isso e vai ficando mais fácil, né? A gente se acostuma, a gente vai aprendendo, a gente vai dominando e aquela coisa vai se tornando mais fácil. Na parte do cabelo, eu fiz um cabelo mais esvoaçado, eu gostei do cabelo, acho que foi a parte que eu mais gostei desse desenho, foi o cabelo. Vim com pescocinho fino, que eu gosto, vocês gostam, sabe, que eu curto. E aí eu fiz a parte do ombro, eu nem tentei arriscar achar a parte de laço aqui, porque eu já tinha perdido bastante tempo tentando encontrar a parte do tamanho do pincel. Então acabou que eu não desenvolvi, sabe, assim, essa parte. E aí eu vim para a parte aqui da boca, a boca tava me incomodando, tava uma boca muito feia, nossa senhora. E aí eu fui aqui, ó, desenvolvendo uma boquinha um pouquinho melhor, porque eu não sei, eu não curti a boca não.
E aí ficou mais ou menos assim, a parte de cima que eu tiro, mas eu deixo só um risquinho e o traçado embaixo para demarcar mesmo, que eu acho que ficou melhor. Depois que eu fiz isso, eu excluí a camada de baixo e a gente tem aí um resultado. O que eu fiz basicamente aqui foi acertar algumas proporções que não estava muito legal, que sempre esqueço, que é a parte da orelha. A orelha ficou muito para cima, então eu dei essa acertada. E aí eu vim com a borracha tirando esse excesso aí que vocês estão vendo. E o pincel, eu gostei do pincel. Esse pincel aqui, né, no caso que eu estou usando, e a borracha, é um pincel mais pixelado. Eu acho que vocês conseguem perceber. E eu percebi também nesse aplicativo que quanto mais zoom vai dando, mais pixelado ele fica. Mas não necessariamente porque a imagem está pixelada, mas sim é pelo zoom em si. Eu não sei se deu para, se eu consegui explicar bem o que eu tô querendo dizer, mas basicamente é essa a parte da questão que eu tô dizendo, sabe? Que dá uma coisa a mais, assim, dá uma diferenciada aí ó, na parte de zoom. Depois disso, vocês podem perceber que nesse eu já faço de uma maneira bem mais descontraída, que eu já estava pegando um pouco mais de intimidade com o aplicativo. Então eu vim demarcando, até a parte do esboço eu estava mais relaxada para fazer essa parte de esboço. E aí eu fui acrescentando detalhes aqui ao meu desenho. E aí eu simplesmente vou colocando e encaixando a parte dos olhos, a parte da boca. Nesse aqui eu não quis fazer uma coisa tão... Eu quis fazer uma coisa mais rascunho, mais bastante linhas, então eu deixei um pouco de lado a parte de borracha, investi mais nessa parte de esboço e deixar o traçado mais solto. E eu só consegui fazer isso no segundo desenho, porque o primeiro realmente eu estava bem perdida. A interface desse aplicativo me lembrou bastante o Photoshop, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. E é uma interface intuitiva também. Quando você começa, é porque eu não assisti nenhum tutorial para ver função nem nada, foi literalmente baixei, vi lá e quis testar esse aplicativo junto com vocês. E aí eu fui fazendo. Então, para quem não viu nada, não sabia de nenhuma função, do primeiro para o segundo desenho, eu peguei muito fácil, gente. Peguei muito fácil. Sem referência nenhuma, eu acho que ele é intuitivo sim. Teve essa diferenciada porque eu achei ele mais diferente do que o Ibis Paint. Eu uso muito o Ibis Paint. Mas no final das contas, eu acho que acabou fluindo bem essa parte, sabe? Depois que eu fiz isso, eu apaguei esse excesso aqui que vocês estão vendo. E aí, depois disso, ficou desse jeito o resultado. Eu gostei do aplicativo, acho que vale a pena testar. E é isso, gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.